E aí, galera, beleza? Bom, é claro que é muito importante estudarmos teoria aplicada à prática de resolução de exercícios, né? Então, às vezes você estuda lá a teoria e depois vai para os exercícios e cobram só aquela teoria. Mas uma das coisas importantes no Enem é que a gente possa resolver uma sequência de questões da mesma prova, porque vão ter assuntos variados, e conseguir entender que esses assuntos variados vão ser controlados, a gente vai conseguir controlar o tempo e resolver todas as questões no tempo que o Enem pede, no tempo que o Enem exige, que é aproximadamente 3 minutos para cada questão. Começaremos então a resolver as provas de 2016 e de 2017. E esta prova de 2016 a gente vai começar a resolver agora, tá? Vou resolver 5 questões com vocês e essas 5 questões do material que vocês têm lá da prova de 2016, claro, dentro do tempo de 3 minutos, precisam ser resolvidos em exatamente 15 minutos, que nós começamos a contar a partir de agora. Se quiser, solta o seu relógio. Quando chegarmos em 16 minutos aproximadamente de vídeo, temos que ter terminado esses 5 exercícios, beleza? Mas olha como é tranquilo fazer no tempo esta sequência de questões. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projeto B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Notem, pessoal, que o projétil A ele tem uma trajetória parabólica. Essa trajetória parabólica ela vai ter o seu vértice no ponto 4 para x e 16 para y. O vértice, quando a concavidade está para baixo, é o ponto máximo, é a altura máxima. Notem também, isso é importante no Enem, isso acontece direto no Enem, que o eixo x e o eixo y eles estão em escalas diferentes. Cada quadradinho para o eixo x vale 1 unidade, cada quadradinho para o eixo y vale 4. Ou seja, o vértice vai ser no ponto 4 para x e 16 para y. É por aqui que a reta tem que passar. Só que notem também que a reta ela tem uma inclinação em que você vai perceber que o coeficiente angular é diferente daquilo que realmente nós precisamos. Presta atenção. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá. Coeficiente angular de reta é o quanto varia em y dividido por quanto varia em x. Lembrem-se, é a quantidade variada em y dividido pela quantidade variada em x. Eu preciso saber quanto para cada unidade de x vai variar no y. Olha que maravilha. Se você pegar o começo da reta A, você percebe que sai do ponto 0, 0, da reta B, desculpe, né? Sai do ponto 0, 0 e vai até o ponto 2 e 4. Ou seja, variou 4 em y para 2 unidades em x. Quanto vai valer o coeficiente angular, então? O coeficiente angular vai valer 2. Agora vê comigo, ó. Se você for perceber aqui, do 4 e 16, ou seja, o vértice que é no ponto 4 e 16, é exatamente por aqui que a reta tem que passar. A reta tinha esse coeficiente angular e tem que passar até qual? Porque a reta vai ter que sair, para interceptar no ponto máximo, ela vai ter que sair do 0, 0 e tocar onde? Vai ter que tocar o 4 e 16. Mas para trocar o 4 e 16 saindo do 0, 0 é porque vai variar 16 em y para 4 unidades em x. Então a reta variou 4 em 2 e ela tem que variar 16 em 4. E por isso nós passamos a ter um coeficiente angular de 2 para 4, a um aumento de 2 unidades no coeficiente angular, por isso a alternativa correta, a letra C. Beleza? Bom, esse segundo exercício ali, pessoal, o que ele vai falar para nós? Ó? Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabes que se essa fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Então ele me deu a área 9 metros quadrados. Ele me deu a distância 3 metros. E ele me deu o custo que é de 500 metros. Agora olha que bacana isso aqui, ó. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Então, a espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Só que para a gente ter proporcionalidade, nós precisamos ter constante de proporcionalidade. Então eu vou chamar uma constante de constante K, e aí vai ficar E igual a K vezes 1 sobre D elevado ao quadrado. Tudo bem? Vai ficar então 1K vezes 1 sobre D elevado ao quadrado. Olha o que ele continua dizendo. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Então, o custo é diretamente proporcional ao volume. Agora fala comigo, ó, constante, eu não vou chamar de K de novo, porque eu não sei se é a mesma constante, mas como é diretamente proporcional, vai ficar X vezes o volume. Agora, se nós estamos falando de um material que tem espessura e que tem área, é como se fosse um paralelepípedo reto retângulo. Então é só calcular a área da base vezes a altura, que no caso é a espessura. Ou seja, no lugar desse volume eu posso colocar a área vezes a espessura. Ou seja, junta esse com esse, né? No lugar do volume. Então aqui vai ser X, né? X vezes o volume, que é a área vezes a espessura. Então junta esse com esse aqui, ó. Você vai juntar que o custo vai ficar igual a X vezes a área vezes a espessura. Só que quanto vale a espessura? A espessura vale K vezes 1 sobre determinante ao quadrado, sobre a distância elevada ao quadrado. Ou seja, no lugar deste E, eu posso colocar K vezes 1 sobre D quadrado. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou colocar assim, ó, o custo fica igual a X vezes, no lugar de E, K vezes 1 sobre D elevado ao quadrado, vezes o A que trocou aqui de posição. A e o E fizeram essa operação inversa. Para que vai servir isso aqui, gente? Para você pegar esses dados e a partir desses dados você conseguir descobrir quanto vale X vezes K. Porque se eu conseguir descobrir quanto vale X vezes K, eu vou ter o custo em função da área e da distância, que é o que ele pede, ó. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A situada a D metros da fonte sonora. Então eu preciso achar X vezes K para conseguir achar o custo em função da área e da distância. Joga aqui para cima o custo 500, ó, o custo 500, que vai ficar igual a X vezes K vezes 1 sobre a distância ao quadrado vezes a área. 9 simplifica com 9, quanto que vale X vezes K? X vezes K vale 500. E se X vezes K vale 500, vai ficar custo é igual a 500 vezes o A dividido por D elevado ao quadrado. Ou seja, a alternativa correta vai ser a letra B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos pensar aqui um pouquinho então nesse exercício 138, que é o nosso terceiro exercício. A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial da Saúde tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. O gráfico que apresenta o crescimento de meninas cuja análise se dá pelo ponto de interseção entre o comprimento em centímetros e a idade em mês completo e ano da criança. Bom, uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros. E aos 4 anos e 4 meses, sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva P50. 4 anos e 4 meses, por favor, vai lá no seu gráfico. 4 anos está exatamente no meio do gráfico. 4 anos e 4 meses, sobe lá nos 4 anos e 4 meses, quando chega na P50, a criança vai ter 105 centímetros. Ou seja, de 85 cresceu para 105. Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina descrito com uma casa decimal no período considerado? Não se esqueçam, o Enem nós precisamos tomar cuidado com o tempo. Então, se cresceu de 85 para 105, presta atenção, cresceu 25 partindo de 85. Desculpa, cresceu 20, não é, pessoal? De 85 para 105 cresceu 20. Então, cresceu 20 de um total de 85. Sai de 85 e cresce 20. Então, o aumento percentual foi de 20 para 85. Se você fizer a conta, ele pediu com uma casa decimal em percentual, ó. 20 dividido por 85. 20 unidades dividido por 85 vai dar 0 unidade para cada um. Emprestou do décimo, vírgula para separar a unidade décimo. 2 vezes 85 vai dar 170, sobra 30. 300 dividido por 85 vai dar
3. 3 vezes 85, ó, 3 vezes 80, 240. 3 vezes 5, 15. Vai dar 255, que para 300 falta 45. Para um pouquinho. É Enem. Se é Enem, vamos lá. Esse 0,23 é 23 sobre 100. Então, 0,23 já vai ser 23, alguma coisa. 0,23 é 23%. Então, vai ser 23, alguma coisa por cento. 23, alguma coisa por cento só tem a letra A, que é 23,5%. Professor, posso terminar a conta? Poder pode, mas não deve, porque o tempo é uma coisa importante na prova do Enem. Tudo bem? Agora vamos pensar junto nesta próxima questão. Essa próxima questão eu vou precisar da ajuda de vocês na questão do gráfico. Então eu vou lendo aqui, vou interpretando com você, mas você vai olhando para o teu gráfico. Olha o que ele fala. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente, então é do mês do plantio para o próximo, o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. A variação do nível de chuvas nesses meses não for superior a 50. Então, variação não diz que é para mais. Variação pode ser para mais ou para menos, mas a variação não pode passar de 50. A temperatura mínima for superior a 15 graus. Ocorrer nesse período um leve aumento, não superior a 5 graus na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Linha contínua, temperatura máxima. Linha pontilhada, temperatura mínima. E as barras vão mostrar a variação, né? Na verdade, vai mostrar a pluviosidade, ou seja, a variação da chuva de um mês para o outro. Com base nas informações, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio. Lembra que você tem que variar do plantio para o mês subsequente. E aí você então não pode ter variação de pluviosidade maior que 50. Você tem que ter mais do que 15 graus de temperatura mínima e um pequeno aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Olha para mim. Maio, junho, julho de 2012 não serve porque a temperatura mínima não passa de 15 graus. Agosto aqui também, né, pessoal? Você vai perceber que agosto vai dar bem no limite aqui. Mas mesmo assim, de agosto para setembro, a variação de pluviosidade, olha no seu gráfico, é bem maior do que 50. De setembro para outubro, variação maior que 50. De pluviosidade. De outubro para novembro, maior que 50. Agora olha que legal. De novembro para dezembro, a variação é menor que 50. Mas a temperatura máxima diminui. De dezembro para janeiro, você tem variação de pluviosidade maior que 50. E agora, para fechar, de janeiro para fevereiro, a variação de pluviosidade é menor que 50. A temperatura mínima é maior do que 15 e há um pequeno aumento da temperatura máxima, sem que esse pequeno aumento supere os 5 graus. Ou seja, você tem que escolher janeiro para que você possa fazer o plantio. E se você tem que escolher janeiro, a alternativa correta vai ser a letra A para esse exercício. Tudo bem? Bom, o quinto exercício que nós vamos resolver, que nessa prova foi o exercício 140, ele vai dizer o seguinte, acompanha comigo. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume da água presente na cisterna em função do tempo. Olha que legal, pessoal. Na primeira hora, de 0 a 1, caiu de 6.000 para 5.000. Ou seja, a primeira bomba ela faz 1.000 litros em 1 hora. Da segunda para a terceira hora, de 5.000 zera. Agora olha para mim e não esqueça. Na primeira hora, a primeira bomba na primeira hora, ela fez 1.000 litros.
Se ela continua ligada junto com a segunda bomba, nessas próximas 2 horas, da hora 1 para a hora 2, da hora 2 para a hora 3, ela continua funcionando esta bomba. Ou seja, em 2 horas ela tira mais 2.000 litros. Já tinha tirado 1, tira mais 2.000, então só a bomba 1 tirou 3.000. Sobraram para a bomba 2 os outros 3.000 litros. E se sobraram os outros 3.000 litros e ela fez isso em 2 horas, no total ela fez 1.500 litros por hora. E se ela fez 1.500 litros por hora, a alternativa correta precisa ser a letra C, que é a pergunta, qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Não se esqueçam, se a primeira bomba na primeira hora fez 1.000 litros, ela continua fazendo 1.000 litros. Então, em 3 horas, ela ficou ligada o tempo todo. Nas 3 horas, ela diminuiu 3 litros. Ou seja, os outros 3.000 litros, né? Os outros 3.000 litros têm que ser tirados pela bomba 2. Só que a bomba 2 ficou ligada só 2 horas. Por isso, a resposta, que é a vazão da bomba 2, vai ser de 1.500 litros por hora. Se você olhar no seu relógio, você vai ver que nós tivemos exatamente 15 minutos. Até um pouquinho menos de 15 minutos para resolver estes 5 exercícios. Pessoal, percebam que eu li, e isso é uma dica que eu quero dar para vocês. Eu li cada um dos enunciados falando as palavras de maneira lenta e falando as palavras de maneira firme. Isso é muito importante. Você fala assim, Suzuki, mas você não leu muito lento? Eu não tenho que ter pressa? Você não tem que ter pressa. Pressa é diferente de você ter ritmo. Ter ritmo de prova é uma coisa, ter pressa para fazer a prova é outra. Quando você lê pausado, devagar, com calma, você presta mais atenção e você não precisa ler 2 vezes. Se você tem ritmo de prova, se você vai lendo com calma, se você vai prestando atenção no que você vai lendo, e percebam que a gente foi usando o tempo todo o raciocínio, como a gente fez nessa última questão. Pera lá, na primeira hora sozinha, 1.000 litros, então segunda e terceira hora 1.000 litros de novo. A segunda ficou ligada só 2 horas, o restante. Então percebam, gente, que é sim possível. Eu acabei de mostrar para vocês uma sequência, e é uma sequência chata, tá? Essas 5 questões são 5 questões chatas, vocês vão ver que nas próximas sequências, nos próximos vídeos, nas próximas sequências, vão ver que a gente vai fazer ainda mais rápido. Mas mesmo assim, eu explicando para vocês, eu lendo para vocês, eu fazendo a conta, eu lendo devagar, eu fiz numa média de 3 minutos para cada questão. É claro que você vai, conforme os vídeos forem passando, conforme você for vendo as outras sequências, você vai acreditando ainda mais no que eu estou falando. Porque você fala, será que não foram só essas 5? Você vai ver que nas próximas 5, nas próximas 10, nas próximas 20, nós vamos terminar os 45 exercícios de 2016 e vocês vão ver que esta média vai se mantendo. Então é possível resolver a prova do Enem? Sim, é possível resolver toda a prova no ritmo que nós estamos resolvendo e com o tempo que você precisa resolver. Eu espero que você tenha aproveitado a explicação. Qualquer coisa, volta o vídeo para você ver certinho, para você não ter dúvida. Mas, de novo, está provado e nos próximos dias provaremos de novo que é totalmente possível que nós possamos resolver o Enem no tempo que ele determina. Tudo bem, galera? Daqui a pouco você pode assistir os outros vídeos, mas nós vamos resolver também as próximas questões, as próximas sequências, continuar mostrando para vocês como o Enem é possível, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.